Graça e paz. Como é que vocês estão? 100%? Vamos abrir aí nossas Bíblias. Eu acho que nem vamos precisar abrir hoje. Vamos fazer uma estratégia diferente. Já que é a estratégia do engano, deixa eu enganar vocês. Vamos deixar hoje o nosso texto aqui em cima, no nosso... o apóstolo Paulo está tratando com a carta aos Colossenses a respeito de um terrível disfarce que estava entrando na igreja através de 3 pilares: gnosticismo, legalismo e misticismo. Talvez esses 3 tripés, esse tripé, seja a base da heresia, da coisa que estava carcomendo a igreja de Colossos. Eles tinham perdido Cristo de vista. Nesse capítulo 2, Paulo ele disse: eu gostaria que vocês soubessem como eu tenho lutado. Agonizo. Eu tenho sofrido por vocês, pelos de Laodiceia, por quantos não me viram face a face. Eu tenho estado lutando para que vocês conheçam, tenham um forte entendimento e conheçam o mistério de Deus, Cristo, em que estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, ocultos, escondidos. Então no versículo 4 ele diz o seguinte: assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Ele chama atenção para esta palavra engane e a expressão ninguém. Este capítulo aparece 4 vezes a palavra ninguém. Nesta carta só aparece neste capítulo a palavra ninguém. E ele diz assim: assim digo para que ninguém vos engane. E aonde começa o engano? Na mente. Nós vamos ver isso. Eu não sei se nós vamos conseguir acabar essa mensagem hoje. Ela tem muitas coisas para nós levantarmos dentro da Bíblia. Raciocínios falazes, raciocínios capciosos, que vêm tirar você do centro da pessoa de Cristo. Eu gostaria de deixar bem claro como é que o engano entra na vida de uma pessoa. Em nome do Senhor Jesus, vamos buscar o caminho que, em primeiro plano, é o disfarce do enganador. Nenhum enganador, ele engana claramente. Ele vem disfarçado. E a palavra de Deus nos chama atenção a esse respeito nesse texto de 2 Coríntios capítulo 11, 13 a 15. Nós estamos dividindo o texto em 2 partes. Você repara o que diz aí. Você pode dizer junto comigo esse texto? Porque os tais são falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Como é que o engano vem?
O engano vem por esta expressão, transformando-se em apóstolos de Cristo. Transformando-se. Não foram transformados. São obreiros fraudulentos, são falsos apóstolos. Falsos apóstolos, que estão saindo do lugar que é Cristo, mas em nome de Cristo. O anticristo, ele se parece com Cristo em muitos aspectos, mas ele não tem os sinais dos cravos. E aí já começa a grande diferença. Então ele está dizendo, o disfarce do enganador é que ele vem com roupa, com farda, de que ele é um discípulo de Cristo. Então, como é que eu vou saber que este cara é falso? Que ele é um obreiro fraudulento, que ele se transforma que ele não foi transformado, ele se transforma, ele veste uma roupa que parece ser militar. Uns amigos nossos que estavam viajando para o Nordeste, Maranhão, ali por dentro, para o estado de Tocantins, recebeu uma ordem de uma patrulha para parar. Eles vinham de carro, a patrulha mandou parar, eles pararam o carro. Mas que surpresa! Era um grupo de ladrões, com um carro da polícia, com roupas militares. Eles pararam, foram depenados, roubaram tudo, inclusive a roupa do corpo, e deixaram nus dentro da mata, sem sapato, sem nada, tiraram tudo. Como é que eu vou saber se não é um policial militar? Está com o negócio giratório da polícia lá no carro, tem carro com figura de polícia, roupa, farda de polícia, e eu vou dirigindo o carro na estrada, o cara manda eu parar, o que eu vou pensar? Como é que eu vou saber que ele não é um enganador, que ele é um policial? Hoje está difícil viver, não está? A situação está se tornando mais crítica. Então, o apóstolo Paulo chama atenção dizendo que Satanás, a especialidade dele, já o nome dele, o nome primitivo dele era Lúcifer, cheio de luz. Como é que eu vou saber que ele não é Cristo, aquele que veio como luz do mundo, e sim é Lúcifer, aquele que vem transformado em anjo de luz para me ofuscar? São detalhes que a gente precisa verificar. Então, ele diz assim: não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Não é o Márcio Tomás Baixo, não. Ministros de justiça. Aquele é mais fácil a gente identificar. E o fim deles será conforme as suas obras. Aí ele mostra que o problema é as obras. As obras não são as obras que Deus preparou em Cristo, mas são obras que vão trazer algumas consequências. Então, o disfarce é uma coisa difícil. Como é que você vai saber se eu não sou um enganador? Sidney Noivo, que hoje está morando nos Estados Unidos. Um rapaz chegou com a sua esposa para um encontro de casais lá no nosso acampamento há many years ago. Já faz tempo. Estou bom, não tá?
A joia. O Sidney chegou depois da primeira mensagem na sexta-feira à noite e disse assim: quem me garante que você não é mensageiro de Satanás? E que essa Bíblia que você está pregando aí não é a Bíblia do diabo. Eu digo: eu não posso lhe garantir nada, rapaz. Eu não tenho capacidade para lhe convencer e nem posso lhe garantir. Isto é coisa do Espírito Santo. E continuamos a pregar, e ele ficou em cima de mim durante todo o sábado. Para onde eu chegava, Sidney já chegava e dizia: e você pode me garantir se você não é mensageiro do diabo? Eu digo: não posso. Chegou a um ponto que quando ele vinha, eu já dizia: lá e vem. A situação lá vai me colocar de novo na parede. E foi assim todo o sábado até a noite. Depois da reunião da noite, no sábado, ele veio em cima outra vez e bateu e bateu. E eu sempre dizia para ele: eu não posso lhe provar se eu sou ou não sou mensageiro do diabo. Só o Espírito Santo pode fazer isso você. Mas a palavra estava sendo pregada, e a palavra estava sendo pregada. No domingo de manhã, nós estávamos tomando café quando um rosto juntou o meu ao meu, e a voz disse: ele é maravilhoso. Quando ele disse a voz, eu já estava sabendo do timbre da voz, que foi sexta e sábado, o tempo todo falando. E ele me contou que às 4 horas da manhã, depois de ter se agitado de um lado para o outro dentro daquele acampamento, ele se colocou a boca no chão e rendeu-se ao Senhor. Recebeu a Cristo como o Senhor da sua vida. Só quem pode desmanchar essa questão é o próprio Senhor. Eu não posso saber se é falso ou verdadeiro. Irmão André, da Portas Abertas, um homem que fez contrabando de Bíblias para os países comunistas, chegou um dia na Rússia, estava lá numa reunião, onde havia um pastor que estava sendo acusado de ser uma espécie de dedo duro diante da polícia. Ele estaria sendo levador de recados para a polícia. E o irmão André sentou-se do lado dele. E ele começou, no momento do culto, a adorar. Ele começou a falar em língua, só que ele falava alemão. Num perfeito alemão, glorificando a Deus e adorando a Deus em alemão. Quando terminou o culto, o irmão André se dirigiu para ele e saudou em alemão e conversou em alemão, e o russo ficou olhando para ele. O russo não sabia uma só palavra em alemão. E falou por mais de 15 minutos, textos e falando coisas que ele glorificava a Deus. E agora? Quando um dos pastores da igreja chegou e disse: olha, aquele cara lá está sob suspeita. Ele disse: não é falso não. Deus me permitiu sentar do lado dele, para que eu ouvisse ele glorificando ao Pai em alemão, porque o Espírito de Deus sabe fazer coisas que a gente não sabe fazer, para tirar as confusões. E aquele homem estava adorando a Deus numa língua estrangeira, que pode ser estrangeira ou pode ser estranha, isso aí é coisa de Deus que eu não sei explicar, mas para magnificar as grandezas de Deus, porque sempre essa linguagem é linguagem de magnificação. Então, precisamos de discernimento. Como foi que Pedro sabia que Ananias e Safira eram vigaristas? Só o Espírito Santo mostrando. Porque eles chegaram lá com uma oferta, mas eles tinham retido parte da oferta. Não entregaram tudo como os outros haviam entregue. E estava querendo receber a glória daqueles que tinham entregue tudo. Então, como é? Primeira coisa, nós precisamos conhecer o disfarce do enganador. O enganador vem com uma farsa, com uma aparência. Mas ele não é autêntico. Ele parece meu Rolex. É falso. É falso.
Mas o motorista de táxi de São Paulo me disse assim, quando eu entrei no táxi: tira e põe no bolso. Na hora que eu entrei no táxi, semana passada, põe no bolso, que ninguém pode, ele não sabe que é falso e vão botar o revólver na nossa cabeça aqui, eu vapt-vupt. Mas é falso. Como é que eu vou saber que você é falso ou que eu sou falso? Vamos caminhar mais? Vamos caminhar mais. Semente do joio no meio do trigo. Primeiro, essa é a grande estratégia do inimigo. Joio e trigo são semelhantes. Dizem os entendidos que a única maneira de conhecer o joio e o trigo é na hora da produção, quando dá o cacho. Que o cacho do trigo abaixa, curva, e o do joio fica empinado. Por isso que Jesus disse assim: espera dar o cacho. Quando der o cacho, você sabe. Cutuca uma pessoa, dá uma futucada nela. Levantou a cabeça, cobra. Enrolou, minhoco-sul. Cutuca. Esse é o melhor método de fazer. Manda lavar pé, não lavou? Já tem que fazer algumas coisas. Então, Jesus está chamando a atenção aqui para este ponto. Vamos dar uma lidinha nesse texto. Vamos ver se a gente lê juntos. Vamos lá. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Jesus contou essa parábola para mostrar que o reino de Deus tem joio. Agora Paulo está dizendo assim, cuidado com raciocínios falazes. Cuidado com o engano. Então, como é que eu vou fazer? Eu já sei que o disfarce pode vir com muita semelhança. E que a semente é plantada pelo inimigo no meio. Mas o Senhor Jesus disse que não era para arrancar. Olha só. Quer que arranque? Não! Mas o Senhor, não era melhor arrancar? Não. Não. Tem muito joio que é transformado pelo poder de Deus. Não se transforma, é transformado em trigo. Pela graça de Deus. Deus sabe fazer a conversão. Ele é poderoso para fazer isso. Então nós não podemos mexer nesse assunto. Esse assunto divino vai coexistir. A igreja é um local, sempre será um local heterogêneo. Você nunca vai ter uma igreja homogênea, só de trigo. Aqui na terra não. Aqui na terra não.
E Jesus disse que lá quando vier a colheita, na época do cacho, o empinado vai ser cortado e vai para o fogo. E o outro vai para o celeiro. Vai ser junto, colocado no paiol. Preste bem atenção, isso é Jesus, ele entende do assunto. Muito bem. A explicação de Jesus em razão da parecença do joio com o trigo. Vamos ver qual é a explicação de Jesus. Vamos lá. Esse texto está em Mateus capítulo 13, versos 36 a 40, quando ele diz assim: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é quem? O Filho do Homem. O campo é o quê? É o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Na consumação, quando consumato este também está consumado. Está queimado. Não tente querer mexer nesse assunto, porque foi Jesus quem explicou. Eu não sei se Thomas é um mensageiro do capeta. Nem eu vou ter que mexer nesse assunto. E ele também não sabe se eu sou. E agora? Como é que nós vamos conhecer essa turma? Vamos caminhar um pouquinho mais, porque o Senhor Jesus está dizendo, Paulo está dizendo assim: olha o engano com raciocínios falazes. Ninguém vos engane. Por quê? O engano vem. Jesus falou excessivamente ou profundamente sobre a questão do engano. Ele falou muitas vezes. Problema da semelhança com o Evangelho. Como é parecido. O Evangelho tem uma coisa e a outra mensagem tem a mesma coisa. Muito semelhante. Paulo está escrevendo aos crentes da Galácia. E ele começa dizendo, o quê? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho. O evangelho de Cristo. Meu irmão, o evangelho de Jesus Cristo é todo ele fundamentado na graça. Se não tiver graça, do começo a fim, não tem graça. Não é evangelho. Se você tiver que fazer alguma coisa para você merecer, não é o evangelho.
Porque até as nossas obras, que nós as fazemos, não são nossas. São obras que o Pai preparou para que nós andássemos nelas. Paulo diz: eu trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que opera em mim. Eu vou só te perguntar uma seguinte: quando é que você sabe que a operação foi pela graça ou foi pelo muque? Só um detalhe: se tiver reclamação, é muque. Se tiver murmuração, é muque. Não foi graça. Se você fez e a glória toda não foi dada para o Cordeiro e você está reclamando, então é esforço próprio. São obras de cansaço. São obras virtuosamente feitas por nós e nós queremos aplausos, reconhecimento. Aí pode reparar que tem um cheirinho de CC. Pode reparar que não é obra da graça de Deus. Toda vez que você viu uma pessoa bicuda, ou uma pessoa buscando a medalha, pode dizer: essa não é obra da graça. Isso aqui foi feito, está bem feito, mas é carne. Para nada aproveita. Vai trabalhar? Vai. Só que o trabalho pode ser motivado pela graça ou pelas obras. O pastor Thomas hoje estava pregando com esse microfone. Ele estava indo muito bem, PPP, de repente a energia do bicho acabou. E ele ficou sem voz. Aí correu para ali, pegou o outro microfone, esse daqui, que a energia não acaba. Ela pode acabar, mas lá fora. Mas ela está vindo aqui, ó. Aqui ele falou, PPP, terminou a mensagem dele, porque era uma outra energia. A nossa energia, ela acaba, ela vai acabando. E nós sabemos que a nossa coisa é quando o cansaço do ego fica magoado, fica ressentido. Tem um livrinho maravilhoso, sugiro, não é o filho do japonês, de jeito nenhum. Sugiro que você, se encontrar esse livro, leia. O título do livro é Queríamos Ver a Jesus, de Roy Hession. Queríamos ver a Jesus. Neste livro ele mostra como é fácil descobrir quando você está trabalhando para Deus, pela sua força ou pelo poder do Espírito Santo. Muito fácil. Quando existe glória para o homem, ou quando existe mágoa no coração do homem. Isso aí você descobre logo, com muita facilidade. Então ele disse: eu estou admirado que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para o outro evangelho. Aqui, o mal daqui chama-se legalismo. A carta aos Gálatas era os judaizantes. Legalismo. Nós temos três coisas: gnosticismo, legalismo e misticismo. O problema daqui é o legalismo. Legalismo corta prepúcio de pênis e dá uma ideia de que você fez alguma coisa para merecer para Deus. O legalismo está preocupado com o cumprimento formal da lei, com executivos cumpridores da lei. E o cristianismo tem sido invadido vez após vez dos judaizantes que entram e querem
retroagir a experiência de nossa fé em Cristo aos tempos do Velho Testamento. Gente, aquilo que era do Velho Testamento serviu maravilhosamente para a realidade que é Cristo. Hoje eu chamei a atenção pela manhã num cântico que nós estávamos cantando. Nós estamos mexendo em coisas que são aí encalacradas, e uma delas é que nós coroamos a Jesus. Não existe isso, nós não vamos coroar Jesus, ele já foi coroado. E aí consagramos todo o nosso ser a ti. Gente, consagração foi coisa do Velho Testamento, já acabou. Hoje nós nos rendemos, a consagração foi feita por Cristo. Cristo nos consagrou. A ovelha da consagração, o bezerro da consagração, o cordeiro da consagração, já consumou a sua obra. Por favor, vou consagrar o quê, se ele já me consagrou no seu véu, no seu sangue? Oh, poxa vida! Nós ficamos cantando um negócio aí, consagramos todo o nosso ser a ti, e não rende logo, entrega, joga a sua toalha, vupt. Mas quem faz isso? Chama-se arminianismo. O que é isso? É um dos pensamentos do gnosticismo, da mente, da cabeça, de que o homem é o centro do universo. Diz que o umbigo de Protágoras é aquele lugar. Eu sou o dono da verdade, é o homem. Não, senhor. Não é o homem, é o cordeiro. A igreja não funciona por homens, a igreja funciona por Cristo. Amém. E é renúncia, é anulação, é negação de nós mesmos, até não ter mais nada. Só Cristo. Agora, isso aqui leva um tempo para a gente passar da cabeça para o coração. Ou viagem comprida. E ele está dizendo aqui, eu estou admirado que vocês estejam passando. Deu o evangelho da graça para outro evangelho. Ele usa a palavra aqui, outro e outro aqui. São duas palavras, héteros e lalos. Outro, não é propriamente outro, mas um evangelho parecido. Não é que mudou a espécie, é muito semelhante. E ele vai um pouquinho mais à frente, dizendo, mas ainda que nós, os apóstolos, está falando lá deles, nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, já que anjo pode também vir com forma de Satanás, de Lúcifer, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, ou seja, o quê? O que significa a palavra anátema? Considere isso como uma coisa maldita. Maldita, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. É uma insistência de Paulo muito forte. A semelhança com o evangelho. Muita coisa parecida. Mas lá lê a Bíblia. Mas lá fala no nome de Jesus. Mas lá faz oração. Mas lá, tudo bem, tudo bem. É suficiência de Jesus? É a totalidade da graça? Ou é uma mistura? É a integralidade de Cristo? Ou é Cristo e mais alguma coisa? Hoje nós estávamos comentando sobre a religião Bahá'í. Nós visitamos por fora o templo lindo, lá em Haifa. Acho que não é nem das 7 maravilhas do mundo moderno, eu acho que é uma das maravilhosíssimas coisas do mundo moderno.
Mais de 350 milhões de dólares já foram gastos na construção daquele templo e dos seus jardins, jardim todo regado a computador. Computador é que diz quanto de água vai, porque água na Palestina é coisa difícil, água do Jordão, água das coisas, muito difícil. Então tem que molhar quantidade certa para aquela planta. Mas um jardim lindo. Bahá'í é a mistura de tudo. Pegou um liquidificador bem grande, colocou. Agora tem até preocupação de se falar isso, porque o Papa falou, estão querendo pegar o pobre do Papa. Mas pegou hinduísmo, shintoísmo, maometismo, cristianismo, judaísmo, e quantos ismos puderem, botou ali dentro e fez aquela gororoba e tomemos. O efeito universal e ecumênico de tudo isto aqui, e o Deus único, e as coisas assim, só que, cadê a mão furada? Cadê aquele que tem os cravos nas mãos, que levou os pecados de todos? Onde está? Não, ele entra como citação, mestre. Mestre não, senhor, ele era mestre dos judeus, disse um irmão ontem. Ele era mestre dos judeus, ele é senhor da igreja. Nicodemos é que chegou para ele, mestre, rabi. Não, mas eu não vim ser mestre, não, eu vim ser senhor da igreja. Senhor é aquele que tem um comando. E aqui, meus irmãozinhos, outro evangelho, que pregue um evangelho que vá além desse que vos tenho pregado. Qual é o evangelho que ele pregou? Que Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou, e é esse o resumo do evangelho. E quando ele morreu, nós morremos com ele, fomos sepultados com ele, ressuscitamos com ele. E que ele vai bater nisso aqui no capítulo 2, nós vamos passar um tempo aqui nesse capítulo, porque isso aqui é o tutano da carta. Esse aqui é o ponto da carta mesmo, é esse tutano aqui. Aqui é o ossobuco. Você vai tirar assim e comer o naco. Então, a semelhança do evangelho tem muita coisa parecida. Eu já entrei por esses falsos, já me envolvi com tanta coisa que não é periférico. É periférico. Hoje um irmão aqui no estudo pela manhã e disse assim, mas por que o senhor tem mudado? Eu disse, porque Deus tem me mostrado ao longo do tempo os meus erros. Eu estou sendo tratado por Ele, eu estou sendo purificado. Tem coisas que não têm valor, que fazem parte da vaidade humana, não tem nada a ver com o evangelho, é pura religiosidade. E nós precisamos abrir os olhos, porque isso aqui, nós estamos chegando no final dos frigidos ovos. Eu venho buscar uma noiva. Eu estou dando graças a Deus. Outro dia estava vendo lá nos Estados Unidos, cristocentricidade. É cristocêntrico. As pregações estão levantando lá. Cristo, Cristo e só Cristo. Digo, opa! Aí eu estava no seminário, me convidaram para dar aula aqui no seminário de Cristologia. Eu digo, ó, nesse assunto eu até vou pensar, vou colocar isso diante do Senhor. E aí começaram a conversar. Glênio, a ênfase hoje na pregação é voltar para Cristo. Eu digo que chega arrepio, só em pensar isso. Eu fico, ó, pegando fogo. Se é Cristo, estamos nessa. Mas tem que ser Cristo inteiro. Da ponta do pé ao ápice da cabeça. Nada de mistura, nada dessas coisas pelo meio. Eu sei, felizmente eu acho que eu vou parar, vou mandar um pouquinho mais.
A linguagem. A linguagem. Ai, meu Deus. Romanos capítulo 16, os versos 17 e 18. Paulo está dizendo: rogo-vos, irmãos, que noteis, que observeis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina. Quando você encontrar essa palavra, a doutrina, no singular, ela não está se referindo a um conjunto doutrinário, mas a uma pessoa. Essa pessoa é Cristo. A doutrina dos apóstolos é Cristo, é a certeza dos apóstolos. É a pessoa de Cristo. É a suficiência de Cristo. Que aprendestes, a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor. Veja bem a expressão nosso Senhor. E sim ao seu próprio ventre. Vocês vão encontrar isto aqui em Filipenses, no capítulo 3, Paulo falando, dizendo que os inimigos da cruz de Cristo, o Deus deles é o ventre. É o ventre. E com suaves palavras e lisonjas. Eu vou parar um tempinho aqui, porque essas são as palavras. Suaves palavras e lisonjas. A mesma conversa da serpente lá no Éden. Deixa eu dizer uma coisa. Tudo aquilo que valorizar você, corra. Toda palavra que chegar para você assim, Thomas, você é o máximo, arreda, sai correndo. Mas não é, você sabe que você não é? Eu sei que eu não sou. Então, toda vez que alguém levantar e lhe der um excesso de valorização, pega o jegue e vai embora. Sai de perto, por favor, e sai gritando. Para longe de mim. Por quê? Porque nós somos apanhados pelos louvores que nós recebemos. Não é a crítica que vai me trabalhar comigo, a crítica vai ser benéfica. O que vai ser problema para mim são as palavras suaves. O que será isto, palavras suaves? A minha Bíblia diz que eu prefiro aquele que me bate do que aquele que me beija. Aquele que me corrige do que aquele que me bajula. A bajulação é um sistema de escravização de pessoas. A gente escraviza uma pessoa com dinheiro, antigamente comprava um escravo, ou escraviza uma pessoa com palavras suaves. Com bajulação, com elogios, esses elogios baratos, que são feitos, para quê? Porque todos nós somos carentes. Quem é que aqui não é carente? Me levanta a mão quem não é carente, por favor. Vou baixar as minhas. Nós somos carentes. Ora, se vem um sujeito aqui me elogiar, eu fico logo todos... Isso é próprio meu. E Deus tem me chamado a atenção. Olha lá. Não negocie com as pessoas. Não compre as pessoas no mercado barato dos confetes. Olha que você é formidável. A sua comida é a melhor do mundo. É você... Ontem eu fiz 34 anos de casado. Tem que dar um presente para a mulher. Dar um presente, mas aqui está o presente do seu pior marido que você tem. Ela não tem dois, mas esse é o pior. Se tiver outro, esse é o pior.
Não queira me dizer que eu não sou o pior, não, porque eu sei. Eu finjo muito bem, para não ser tão ruim assim. Mas eu gosto tanto daquela expressão do Dr. Tozer, que eu gosto de repeti-la. Se vocês soubessem quem eu sou de fato, vocês não me dariam a glória que vocês estão me dando. Mas como Deus sabe quem eu sou de fato, Ele me dá a sua graça. Isso é coisa maravilhosa. Não se engane com você mesmo. Palavras suaves que servem para nos enganar. Eu vou parar bem aqui, viu? Porque meu relógio está dizendo que são 9h03 e eu tenho mais uns outros pontos para falar. Então vai ser para domingo que vem. Eu não estou com pressa. Eu não tenho pressa. Se eu morrer, fica a mensagem por metade. Tem tantas coisas que ficaram pela metade aí, tem tantas obras inacabadas de Beethoven, obras de não sei o quê. Eu não estou preocupado. Nós vamos começar a verificar. Eu só sei de uma coisa, Paulo está falando de engano, e diz que ninguém vos engane. E eu vou bater forte para que você não seja enganado por mim, e nem enganado pelo pastor Thomas, nem enganado por nenhum pastor, e nem enganado por mídia, e nem enganado por televisão. Nós precisamos nesses dias saber quem é aquele que é suficiente para nos libertar de toda forma de escravização. Tem tanta coisa parecida na televisão com o evangelho, mas não é evangelho. É negócio, é business. Palavra bonita. É coisa de fazer arrepiar. Traz seu carnê que eu vou resolver seu problema. Agora, você quer me dizer que a nova criatura não contribui? Contribui, mas contribui com liberalidade. Não por coação, não por pressão. Quer me dizer que a nova criatura não ora? Ora. Mas não é com medo de oração, não é porque eu estou com medo que Deus não vai me atender. Não tem, no reino de Deus, não tem esse negócio de 7 semanas ao redor de uma igreja correndo atrás. Isso não tem esse negócio, não tem esse negócio de ficar elevando lá em cima, botando. Agora tem os pastores que estão subindo na carretilha. Voz que vem do alto. Pendura o cara lá em cima e ele está falando de cima. Vocês estão pensando que isso é piada? Agora, nós somos crédulos. E a gente vai atrás. Vai atrás. Deus, eu sou tendente a me enganar. Olha meu Rolex. Meu Rolex. Pura falsidade. Meu Deus do céu, para que isso? Senhor, tem misericórdia de nós, não é? Não é? Para nós termos os olhos abertos. Nós precisamos de colírio. O pastor Thomas pregou domingo passado da igreja de Laodiceia, uma igreja que não enxerga. Está com catarata. Precisa botar um colírio para tirar, para poder ver. Nós vamos continuar, irmãozinhos, buscando do Senhor. Nós não temos, eu vou dizer uma coisa, não vamos ter compromisso com nenhuma coisa humana, com nenhum sistema. Quero ver essa semana, de novo, O Advogado do Diabo. E quero ver Matrix. 2 filmes que eu quero ver essa semana. Matrix, primeiro, e Advogado do Diabo. Advogado do Diabo termina o filme dizendo assim: o meu pecado especial,
A minha predileção é a vaidade. Eu tenho um gosto por isto. Eu quero dar umas sabugadas em você e em mim, para a gente sair destroncho. Sair desestimando, dizendo assim, quem somos nós? Ó, só se Deus fizer, porque se não fizer, estou perdido. Aí entra no campo do Evangelho. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.